Tem muita gente que não teve oportunidade nos púlpitos e que, por vários motivos que não vem ao caso, né? Seja por critérios de seleção da igreja, seja porque perseguição, não vamos descartar, mas muitas pessoas começaram então gravando em casa, fazendo videozinho e se tornaram conhecidíssimos. E por conta dessa autoridade no meio digital, as igrejas começam a chamar. Sim. Olha lá o vídeo do cara, ele prega bem, fala bem, olha lá, ela fala bem, ela prega bem, vamos chamar, o pessoal gosta, aqui na igreja assiste. Então isso criou sim uma baita porta, abriu uma baita porta. Ministérios foram criados. Ministérios foram criados. E se tu for olhar os pioneiros que estão na internet já há mais tempo, esses pregadores famosos, eles já começaram a explorar já há alguns anos atrás. Aí na casa de uns 10 anos, 8 anos, já começaram, né, a desenvolver canal no YouTube, começaram a explorar as plataformas, né, e começaram a mostrar serviço. Porque às vezes, o que acontece? O que falta para uma pessoa ter oportunidade de pregar, ser conhecida, não é às vezes a falta de capacidade. Às vezes ela é capaz, mas ela ainda não teve a porta aberta para ela. Sim. Ainda ela não teve um espaço em que ela tivesse essa oportunidade. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trintin. E seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde aqui a gente traz conteúdo para pregadores todas as semanas. E dando continuidade no assunto da Reforma Protestante, hoje o nosso olhar vai ser mais para a tecnologia que eles utilizaram naquela época, né? Quais eram os recursos que eles utilizavam, né? E como a igreja naquela época viu eles utilizando esse recurso. Qual foi a visão deles? Qual foi a opinião deles? Mas para a gente entrar nesse assunto, a gente precisa entender qual é o impacto da tecnologia hoje para a igreja, né? Qual que seria esse impacto? A gente, para entender lá, a gente precisa tirar uma febre por aqui, né? Se a gente for ver hoje a igreja, né, como um todo, ela sempre olha com certo olhar de desconfiança, né? Ela tem aquele olhar de desconfiança para a tecnologia, né? Não é muito aceita assim com facilidade de uma hora para outra. Por mais que a gente diga que a tecnologia ela está enraizada na sociedade como um todo, a igreja ela vai sendo mais ponderada quando ela vai inserindo algum meio tecnológico, né, na forma de culto, na forma de ser igreja, né? Sim, isso pela questão da inovação, até que a gente falou no último podcast. Também. Por quê? Porque a tecnologia, ela muda um pouquinho o estilo de vida das pessoas, né? Um pouquinho não, bastante, né? Sim. Então, assim, tudo que mexe no estilo, na tradição, a igreja, ela é mais, né? Ela é mais resistente, né? Até eu lembro que na igreja que a gente ia antes, a filha lá do pastor conheceu alguém pela internet, mas isso há alguns anos atrás. Foi um escândalo na igreja, não sei se tu lembra. Na época, o pessoal ficou meio receoso, né? Sim. Porque, imagina, mais de 15 anos atrás? Não, muito mais. Muito mais, né? Isso. Bom, eu também conheci meu marido pela internet. Mas alguns anos depois, né? Há 8 anos atrás, né? Mas já era o quê? Como assim, Sim. né? Então, essa questão assim dessa resistência é por conta da questão cultural mesmo, né? Sim. Porque ela afeta e ela muda de alguma forma o estilo de vida das pessoas, né? Vamos ver, por exemplo, a televisão. Quando surgiu a televisão, tinha igrejas que proibiam os membros de ver televisão. Sim. Por quê? Porque, óbvio, a televisão mudou muito a rotina da família brasileira, né? Antigamente se lia muito, se conversava, depois a televisão entra, apesar de ser um entretenimento, ela rouba um pouco esse espaço do diálogo na casa. Mas depois veio a internet, e aí a coisa só intensificou. Porque além da televisão ligada, ainda tem o celular, tem alguma coisa, né, ali que a pessoa tá conectada e não tá em casa, vamos dizer, tá só o corpo físico. Sim. Então, assim, toda a tecnologia, toda a mudança, nesse período de adaptação, ela gera um certo estranhamento e as pessoas tendem a desequilibrar a coisa, né? Elas vão para um lado ou vão para o outro, né? Mas, enfim, essa questão da tecnologia, pensada no ponto de vista da igreja, ela gera justamente esse estranhamento por conta que muda o estilo. E nós somos muito apegados ao estilo,
Aquilo que nós entendemos como bom, a tradição, né? A gente consegue criar uma identidade nas igrejas, né? Cada igreja tem a sua identidade e ela se agarra naquela identidade. Então, se chega uma tecnologia, algo diferente, isso de alguma forma ameaça aquela identidade. Então, por exemplo, em termos de pregação, os pregadores que passaram a utilizar o PowerPoint no fundo, começou com a lâmina, né? Com retroprojetor, né? Depois vem o PowerPoint que usa lá no fundo. Bom, em algumas igrejas adotaram, beleza, faz parte, melhora. É o Data Show. Agora é Data Show. O PowerPoint é o programa. Né? Isso. Então, tipo, para algumas igrejas facilitou, né? Porque, bom, tem o recurso visual agora, mas outras não conseguiram se adaptar, porque daí parece que o pregador deixa de dar liberdade ao espírito, né? Porque ficar preso às lâminas, né? Já agora denunciei a minha idade. Ela se prende, então, aos slides, né? Então, assim, cada igreja vai adotando e vai inserindo no seu contexto, né? Mas, de acordo com a igreja, isso ameaça ou não a identidade, o costume da igreja. Então, por isso que a igreja ela tem essa certa resistência. E também pode ser também por uma questão assim de... Tem um pesquisador, o Juma, ele é um professor e ele fez uma pesquisa por que a tecnologia ela criava, às vezes, tanta aversão, né? Também por ser uma questão polarizada, às vezes. Né? Então, se um grupo diz que é bom, o outro automaticamente vai dizer que é ruim porque o outro diz que é bom. Né? Vamos pegar o exemplo do Brasil hoje. Se a esquerda diz que é bom, a direita diz que não presta. Se a direita diz que é bom, a esquerda pode estar vendo que é bom, mas ela diz que não presta porque foi a direita que disse, não foi ela que falou primeiro. Tu entende? Sim. Então é tudo muito polarizado. E na igreja também acontece. Os mais tradicionais, os mais liberais, e aí fica sempre essa disputa. Os liberais estão adotando, então deve ser mundano. Os tradicionais adotaram, então deve ser ultrapassado. Então existe esse estereótipo, né? As pessoas elas acabam vendo, infelizmente, e colocando esses estereótipos conforme o lado. Tradição e liberal é bem assim. Então, às vezes a tecnologia ela não entra por conta dessa polarização. Se o outro está fazendo, eu não vou fazer. Não entende que é uma ferramenta, né? Não olha para a tecnologia, isso, né? Não entende que aquilo é uma ferramenta. E justamente é isso, a tecnologia ela é uma ferramenta que está à disposição da sociedade para melhorar a nossa vida. Né? A gente pode demorar um pouquinho mais para adotar ou menos, mas daí vai depender, as consequências para cada igreja, para cada pessoa, se adotou ou não. Né? Então, assim, até a gente comenta muito do meme, aquele que em 2010 o pastor dizendo a internet é do diabo, em 2020... Irmãos, sejam bem-vindos ao culto online. O que quer dizer? Há 10 anos atrás não era bem vista. Agora viram que é uma ferramenta útil. Sim. Porque com a pandemia as igrejas fecharam. E como é que o povo vai ficar sem culto, né? E quanto pregador bom que poderia já estar na internet pregando que não pregava. Né? Porque, resistência à tecnologia. Não, eu gosto de pregar aqui e tal. Tá, mas pode pregar na frente de uma câmera, essa câmera ela vai te levar a alcançar muitas outras pessoas que talvez fisicamente você não iria. Então, essa resistência à tecnologia ficou muito vista agora com a pandemia. Sim, e outra coisa, como a igreja às vezes ela tem esse atraso para entrar nesses meios novos, vamos dizer assim, o que acontece? A verdade é que qualquer tecnologia, qualquer ferramenta, rede social, internet, enfim, o que for, são ferramentas que tu pode usar para o bem ou para o mal. Exatamente. Né? Só que assim, como a igreja demora, né? Os cristãos, vamos dizer assim, demoram para entrar nisso, logo de começo, o que tem ali? É o mal, entendeu? O mundo. É o mundo. Então foi. Parece ser uma ferramenta ruim, parece ser uma ferramenta só mundana, mas é porque a igreja ainda não entrou lá. Então a igreja tem que, eu acho que, entrar mais rápido nesses recursos novos, para quando entrar já parecer bom também. Né? Porque que nem, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp tu pode usar para pregar para alguém, falar de Deus para alguém, assim como tu pode falar mentiras, tu pode, enfim, fazer fofoca, né, no WhatsApp. Facebook é a mesma coisa, né? Então, o que difere é quem tá lá dentro, o que estão fazendo. O conteúdo que tu tá colocando. Exatamente. E se a igreja demora para entrar nesses recursos, logo o espaço vai ser ocupado. Vai ser mais mundano, né? Vai ser mais, enfim, mais errado, talvez, né? Isso aí por exemplo, as redes sociais tem muita aversão, às vezes, às igrejas, porque dizer o seguinte, mas
Muita família foi destruída por causa de fato, né? E de fato é uma coisa que a igreja precisa tratar, mas tratar nos membros, né? Ensinar a usar a ferramenta. Mas também, se a igreja ingressar nessas redes, ela vai também estar divulgando o evangelho numa escala hoje onde a pessoa está. Sim, se separou a família é porque já tinha algo fragilizado ali que não estava tratado, né? Ou seja, foi um potencializador, né? Assim como agora, por exemplo, a gente vê no Facebook também, em redes sociais, pregações sobre casamento. Ou seja, fazendo um trabalho inverso, né? A separação, e é um trabalho bom da igreja, né? O que eu penso é que isso teria que ter existido antes, né? Começado antes. Né? Começado antes. E tem muita igreja, muito pregador que está presente nas redes sociais e as pessoas estão compartilhando e vendo os vídeos e assistindo, pessoas que jamais talvez pisariam numa igreja antes. Sim. Por quê? Porque elas estão conectadas, né? Sim. Então, a tecnologia, ela é uma ferramenta a serviço da igreja. Mas cabe à igreja decidir se ela vai usar ou não. A tecnologia, ela está à disposição dos pregadores. E aí, eu vou potencializar a minha pregação? Sim ou não? Tudo vai depender, né? Da decisão da pessoa. E o que seria a tecnologia, assim, só para entender melhor? A tecnologia é justamente isso. Segundo definição, é uma ferramenta à disposição da sociedade. Então, quando a gente fala tecnologia, não é necessariamente rede social, celular, computador. É tudo que facilita a vida. Que facilita... No caso do pregador, o que facilita a pessoa entender isso? No caso da pregação, o que poderia facilitar a pregação? Várias coisas. Se eu estou pregando numa igreja física, eu posso usar data show, eu uso microfone, é uma tecnologia, né? Inventaram, não de agora, não é algo novo, mas foi uma revolução. Porque muito pregador falava aqui, ó, na voz só, né? Pregadores famosos pregavam para multidões sem um microfone. Então, definição também, tecnologia não é algo novo. Não, né? não necessariamente. É um recurso. Então, o novo é para nós hoje. O microfone para nós hoje não é mais novo, mas para um pregador do século XVI, XVII era novo. Seria, né? Então, assim, são recursos, né? Eu posso, então, pregar com microfone, eu posso estar fazendo um culto, uma transmissão ao vivo, eu posso estar usando data show, eu posso estar pregando nas redes sociais, usando, como que é no Instagram, IGTV? IGTV, eu posso estar fazendo uma live ao vivo no Facebook. Então, são recursos tecnológicos à disposição. Pode imprimir também um material? Posso imprimir um material. Exatamente. Eu posso fazer uma pregação escrita, colocar num blog, é um recurso. O caderno que as pessoas usam no culto. Exatamente, o caderninho que vai ali, os devocionais. Então, são várias formas que a tecnologia ou recursos, né, que foram inventados que podem facilitar e ajudar nessa expansão da nossa pregação, né? E vendo essa questão da facilidade, é só olhar na história. Quando, por exemplo, lá na pré-história o homem descobriu o fogo, né? Ele passou, então, agora a ter mais opções de alimento. Agora eu posso cozinhar o alimento, eu posso assar o alimento. Sim. Olha como mudou a vida, né? Eles tinham uma dieta restrita, agora com o fogo eles viram que podia cozinhar e assar. Né? A invenção da roda. Agora eu posso carregar cargas pesadas, posso viajar mais longe. A invenção do carro. Gente, tudo que é tecnologia que surgiu, ela de alguma forma ela melhorou a vida. Alavancou, né? Alavancou, ela facilitou. O telefone, hoje em dia, a gente fala por telefone, né? O WhatsApp, liga. Diz que hoje em dia, se tu recebe uma ligação de alguém, a pessoa te ama, né? Por quê? Porque é tudo no WhatsApp hoje, né? Tudo mensagem. Tudo mensagem. Mas antigamente era o quê? Era cartas, né? Até antes de inventar o correio, era cartas, né? Era de outra forma. Tu tinha que ir presencialmente falar. Aí depois, o pombo correio. Aí vem as cartas. Aí depois surge o e-mail. Então, assim, cada vez a tecnologia vai melhorando e diminuindo as barreiras físicas no campo da comunicação, né? A internet fez isso também. Ela conseguiu diminuir esse distanciamento numa escala global. Eu posso falar com alguém que está lá em outro país. Eu posso pregar para alguém que está lá em outro país e essa pessoa me ouvir. Sim. Por meio de alguma plataforma. E não é só a internet, né? Agora é os recursos dentro da internet. Porque a internet ela já é bem popular ali, né? Desde 1995, acho, né? 2000, enfim, para aqui no Brasil. Só que o WhatsApp foi inventado agora, 5, 6 anos atrás, eu acho, né? Acho que nem isso.
depois da internet, o WhatsApp foi um dos que mais revolucionou essa questão de comunicação. De que todo mundo tem WhatsApp, né? E tu manda mensagem e é rápido as pessoas responderem. Grava um áudio, manda foto, Exatamente. tu manda vídeo, tu manda até documento, né? Vou mandar o texto pelo WhatsApp. Olha que facilidade. Né? Atendimentos de empresas operam em cima do WhatsApp. Ainda mais agora em pandemia, né? Ainda mais em pandemia. A comunicação mudou, né? E essa questão da comunicação ela é interessante, porque se tu for olhar a própria mudança tecnológica da escrita, né? A gente vê a escrita, ela teve várias mudanças, várias evoluções, né? Ela evoluiu na forma, na técnica, né? No suporte. E o suporte que a gente chama era o escrito. Antigamente era feito em barro, né? As tábuas cuneiformes que eles chamavam, a escrita era em barro. Depois e teve um avanço tecnológico, vamos pegar o papiro do Egito, mas era uma coisa muito cara. Aí muda, agora não é mais com uma faquinha que a gente vai escrever no barro, a gente tem uma caneta, uma pena. Aí depois inventaram a caneta. Então, assim, foi evoluindo e cada evolução ela foi facilitando a comunicação. Né? A ponto de, por exemplo, na época da reforma, eles terem agora à disposição a imprensa, que era a baita tecnologia da época. Seria, comparando, segundo o historiador, seria o mesmo impacto que deu naquela época, seria o que deu para nós com a criação do computador e da internet. Então, assim, para eles, o surgimento da imprensa revolucionou a comunicação. Né? Porque antigamente, naquela ocasião, eles faziam o quê? Eles copiavam, né, à mão as coisas, isso demorava tempo e custava dinheiro. Nossa, imagina o trabalho, né? Perto do que a gente tem hoje aí. Hoje acho que menos pessoas têm, mas é comum ter impressoras em casa, né? E ali as impressoras, sei lá, imprimem 20 folhas por minuto, né? Imagina em uma hora quantas cópias tu consegue fazer de algo que tu baixou da internet lá do outro lado do mundo que tu vai estudar. Né? Imagina... E para eles não, era tudo na mão. Sim. Tudo copiadinho. A Bíblia, por isso que um dos motivos da Bíblia não ter acesso ao povo era a questão porque demorava e era caro, né? Às vezes era feito com pele de animais, e aí, para uma Bíblia, era preciso um rebanho inteiro. Quem tem dinheiro para... E um cuidado, né? Hoje livro a gente bota em cima de uma estante lá. Acho que precisava um tratamento, todo um cuidado, né? Era todo um processo, né? E então, assim, a imprensa foi uma baita tecnologia que surgiu na época, né? Revolucionou. E essa revolução, ela economizou o tempo e o dinheiro das pessoas. Né? Então trouxe esse conforto. E falando em tecnologia e reforma, o Lutero ele viu nessa tecnologia da época uma oportunidade. Né? Ele viu uma oportunidade. Ele viu que a imprensa ela estaria facilitando a comunicação. E como uma das estratégias da reforma era uma comunicação em grande escala, a imprensa parece que tinha sido feita para a reforma. E, inclusive, muitos historiadores dizem que o sucesso da reforma foi a imprensa. Porque ele conseguiu alastrar os ideais luteranos entre a população na Europa numa velocidade recorde. Tu imagina, tu podia imprimir as coisas. Naquela época, tu fazia de 1.250 a 2.500 impressões por dia. Mas era muito, né? Pô. Para a época era muito, né? Então, assim, naquela ocasião, eles podiam divulgar as coisas numa grande escala e numa rapidez muito grande. Então, eles começaram a usar essa tecnologia. Lutero teve essa sacada, vamos usar a tecnologia a nosso favor. E aí eles começaram a criar panfletos, livros, devocionais, e a coroa da criação, vamos dizer assim, da reforma foi a impressão da Bíblia. A Bíblia ela foi o primeiro livro totalmente impresso, né? Olha que interessante. Então a Bíblia ela foi impressa, né? Uma coisa que demoraria muito, foi muito mais rápido para fazer. O preço diminuiu, o custo ficou mais baixo, né? E a Bíblia começou também a ser distribuída entre o povo. Agora, em termos de divulgação, uma coisa me chamou muita atenção na pesquisa, que foi os panfletos que Lutero fez. Tá? Porque assim, se a reforma coincidiu, a explosão da reforma coincidiu com a criação da imprensa, eles usaram muito a imprensa
para a divulgação desses panfletos. E esses panfletos, eles tinham mensagens curtas, né? Eram bem direcionados numa estrutura de pregação tal qual a gente conhece hoje, com começo, meio e fim, tá? Só que eles tinham algumas estratégias de escrita ali. Mas eu não quero falar da estratégia de escrita hoje, esse é o próximo podcast. Eu quero falar da tecnologia em si e o quanto isso incomodou a Igreja Católica. Por quê? Eles começaram a ver que as pessoas começaram a ter muito acesso ao questionamento que a reforma estava fazendo. Então, por exemplo, a Igreja Católica, num episódio, ela disse o seguinte: vocês, nos territórios em que a Igreja Católica dominava, né? Ó, as casas é o seguinte, vamos fazer um decreto. Todas as casas que der com alguma abertura para a rua, vocês vão tampar essas aberturas, para não correr o risco do pessoal largar o panfletinho na casa de vocês. Porque era largado de boca em boca ou era largado na casa, né? Hoje a gente vê o pessoal larga na nossa caixa de correio, né? Então eles largavam. E a igreja falou isso. Só que as pessoas ficaram curiosas com isso. Como assim a gente não pode ler? Por quê? Por que a gente não pode ler, né? E aí o pessoal que evangelizava, largando os panfletos nas casas, começaram a largar nos porões, entendeu? Eles começaram a largar ali. E quando eles largavam ali, os donos das casas iam lá e pegavam o material. E por conta disso, eles se convertiam ao protestantismo. Mas a curiosidade que a igreja deixava, né? A curiosidade que a igreja deixava. Então, tudo que é proibido... Tu entende que tudo que é proibido gera uma certa curiosidade? Sim, sim. E a igreja, o tiro saiu pela culatra, porque ela gerou uma curiosidade nas pessoas. E isso não foi suficiente para barrar o alcance dessa tecnologia. Porque além de ser algo novo, poxa, agora tem algo imprimido aqui, está impresso na minha casa, largaram no meu porão. Aquilo era diferente, né? Gerou uma curiosidade, acentuou essa curiosidade, né? E as pessoas liam aquilo e elas eram convencidas de que o protestantismo estava trazendo uma mensagem mais adequada, né? Mais alinhada. Isso em países em que a igreja tinha domínio de território. Tá? Não estamos falando de um lugar em que era fácil pregar o evangelho. Eu estou falando de lugares em que o evangelho era difícil de chegar. Como a gente tem hoje, né? A gente tem muitos lugares que o evangelho é difícil de chegar, mas que chega por meio da internet. Tem governos e países ainda que são mais ditadores que proíbem certas coisas da internet, né? Justamente para não chegar para o povo. Mas vai chegar uma hora que vai acessar. Porque todo mundo vai ter que conhecer a palavra, né? Todo mundo vai ter tido a oportunidade de conhecer sobre Jesus antes dele voltar. Então a internet está aí. Ela está à disposição de um grande evento. Porque se a gente for parar para pensar que cada revolução da escrita, da comunicação, ela serviu e contribuiu para a igreja, a gente tem que também pensar que a internet hoje, ela está aí à disposição da igreja para algum feito. Que talvez ainda a gente não se deu conta. É que na verdade já está acontecendo, né? A igreja já está ficando muito presente nas redes sociais, né? Enfim, na internet, e isso está tendo resultado também gigante, né? Talvez a gente não consegue mensurar ainda, mas quantas pessoas se alimentam hoje só da internet, né? Muita gente escuta, e até esses dias eu estava pensando os vídeos do Café com Maná que eu gravo. Eu tenho acessado pessoas que eu não tenho contato, ou tive pouco contato, que elas assistem regularmente. Sim. Pessoas que talvez por questões físicas do dia a dia eu não teria tido a oportunidade de pregar para elas. Sim. E elas estão ouvindo, né? Então a pregação está chegando até elas, né? Sim. Isso não substitui a igreja, né? Aquela questão da comunidade jamais. ali, da interação das pessoas com o corpo, enfim, uns ajudando os outros e tal. Só que isso é um baita recurso, né? Tipo, em vez de a pessoa passar, sei lá, quanto tempo ela passa consumindo filmes, vídeos, né, de como fazer tal coisa, em algum momento também ela consome esse conteúdo cristão, né, de palavra, enfim, que vai edificar, que pode mudar a vida dela. Então, solidificar a palavra também. Então, essa presença da igreja hoje na internet é muito forte. Que a gente não tem como saber o resultado disso lá na ponta, né? Mas tenho certeza, se tirasse, vamos supor isso,
e comparar essa igreja sem essa presença na internet e com a presença na internet, seria muito diferente. Ah, sim. A igreja ela tá mais vista, tá mais destacada, tá ganhando espaço, que nem tu falou. Embora seja lento ainda, né? A gente sabe que tem muita igreja boa aí que podia estar na internet, podia estar colocando vídeos, pregações. Que a pandemia ajudou muito, né? A pandemia forçou, né? Teve, não sei quem falou, não falou assim para a questão de igrejas, mas falou de empresas. Que foi, se eu não me engano, foi assim, a evolução das empresas na internet de 5 anos aconteceu em 5 meses da pandemia. Né? Não sei se esse número está bem certo, mas é algo, acho que, bem interessante. É de se estudar. É bem de estudar. E isso aconteceu na igreja, com certeza. Igrejas evoluíram 5 anos, com certeza evoluíram nesses 5 meses de questão da internet. Se tu vai ver igreja, que nem igreja pequena, bota ali 50, 100 pessoas dentro da igreja, né? Tem 100 visualizações, 200, 300 visualizações hoje no YouTube fazendo as suas lives, né? Aumentou em quantos por cento, pois né? A capacidade de ouvintes, né? Tu atinge muito mais pessoas. Sim. Se tu for ver, esses pregadores famosos que a gente tem hoje foram pioneiros para explorar a tecnologia da internet. Sim. Tem muito pregador que é bom, mas que talvez não teria oportunidade se não fosse a internet. E tu acha que pessoas que antes não tinham oportunidades na igreja, hoje estão na internet e depois passaram a ter oportunidade da igreja ou só vieram da igreja já para a internet? Olha, eu acho que com certeza. Tem muita gente que não teve oportunidade nos púlpitos e que, por vários motivos que não vem ao caso, né? Seja por critérios de seleção da igreja, seja porque perseguição, não vamos descartar. Mas muitas pessoas começaram então gravando em casa, fazendo videozinho e se tornaram conhecidíssimos. E por conta dessa autoridade no meio digital, as igrejas começam a chamar. Sim. Olha lá o vídeo do cara, ele prega bem, fala bem, olha lá, ela fala bem, ela prega bem, vamos chamar, o pessoal gosta, aqui na igreja assiste. Então isso criou sim uma baita porta, abriu uma baita porta. Ministérios foram criados. Ministérios foram criados. E se tu for olhar os pioneiros que estão na internet já há mais tempo, esses pregadores famosos, eles já começaram a explorar já há alguns anos atrás. Aí na casa de uns 10 anos, 8 anos, já começaram, né, a desenvolver canal no YouTube, começaram a explorar as plataformas, né? E começaram a mostrar serviço. Porque às vezes, o que acontece? O que falta para uma pessoa ter a oportunidade de pregar, ser conhecida, não é às vezes a falta de capacidade. Às vezes ela é capaz, mas ela ainda não teve a porta aberta para ela. Sim. Ainda ela não teve um espaço em que ela tivesse essa oportunidade. Então, por exemplo, tem igrejas que têm um critério mais rigoroso de seleção, que para te pregar tu tem que ter o curso tal, tem que ter a teologia tal, tem que, né? Então isso limitava um pouco essa atuação. E são pessoas que são talentosas, que não têm esse espaço físico para pregar. O que elas fizeram? Vou pregar para o mundo. Né? Eu não me lembro o nome do pregador. Ele disse que a minha capela é o mundo. Se eu falar o nome eu vou errar, mas essa é uma frase que me marcou. A minha capela é o mundo. Então quer dizer o quê? Eu não posso ficar pensando que eu tenho que pregar só na igreja. A minha pregação ela também pode ser de outra forma. Claro, conversando com o seu líder religioso, perguntando para o pastor, buscando essa orientação. O pastor sempre vai conversar, né? Sempre, nunca passando por cima de uma autoridade. Né? As autoridades de Deus estão aí para serem obedecidas, né? Independente se a gente gosta ou não gosta, se concorda ou não concorda, a gente tem que falar com os líderes, pedir essa orientação, né? Conversar e aí dizer, olha, eu quero fazer tal coisa e tal, né? Coloca diante de Deus, ora, né? Faz um canal e aí começa a pregar, né? As oportunidades elas vão surgir. Né? Então, assim, o que a gente não pode ficar preso, né? Tem igrejas que fomenta mais, incentiva mais o preparo de novos pregadores, de uma nova geração de pregadores na igreja, mas a gente sabe que nem todas as igrejas têm esse perfil. Mas nem por isso a pessoa ela vai sufocar o ministério dela, né? Então tá aí, a tecnologia é uma ferramenta. Por quê? Quando tiraram Lutero dos púlpitos da igreja católica, qual foi o púlpito de Lutero? Por onde que Lutero pregou? Por meio da tecnologia.
Os recursos. Ele começou pregando por meio da tecnologia. Obviamente que a igreja se constituiu, o protestantismo se constituiu, ele foi lá, ele pregou depois, né? Tínhamos igrejas na época, mas o que aconteceu foi que ele começou pregando por meio da tecnologia. A igreja luterana, a reforma protestante, ela iniciou por meio da tecnologia. É isso, ela iniciou por meio da tecnologia. Porque foi as 95 teses? Foi, mas dali os panfletos começaram. E as ideias luteranas começaram. Eu era luterano, vamos dizer assim, reformado, eu pegava e dava os panfletos com as minhas pregações. Aquele foi o púlpito deles. Então, por que o pregador hoje, ele tem essa barreira, né? Ele tem que se desprender disso. Se não existe um púlpito físico hoje, comece pela tecnologia. Liga uma câmera e começa a falar. Né? Pode ser do celular, gente. Celular. Ah, meu celular não é bom. Começa por ele. Né? Pode ser pelo celular. Deus te deu uma palavra, tu tá ali meditando numa mensagem, tu sente que isso tem que ser compartilhado, pega teu celular e fala. Coloca no Facebook, coloca no Instagram, não sabe abrir canal ainda no YouTube. Hoje tem vários videozinhos ensinando como fazer, né? Que ensina a fazer. Começa! Ah, mas eu quero fazer bem perfeito. Não dá para esperar ser perfeito, porque senão a gente nunca faz. Né? A gente tem que fazer. Né? Tem que fazer. O mundo é o nosso púlpito. O mundo é o nosso púlpito, né? Não é mais a igreja física. Também. E tomara que passe logo essa pandemia para a gente voltar para os cultos normais, né? Todo mundo sente muita falta da igreja. Mas hoje a igreja precisa e ela está forçada a se adaptar a isso. Ela tem que se adaptar às novas tecnologias, senão, né? E no luteranismo lá, a tecnologia foi a pregação deles. Eles usaram aquilo dali. Teve perseguição? Claro que teve, gente. Olha só, a igreja católica fazia o seguinte: se tu fosse vendedor, tá? Se tu fosse livreiro, que eram os que faziam lá os livrinhos, imprimiam, tu era perseguido pela igreja. Ou tu era preso ou tu era condenado à fogueira. Fogueira. Isso mesmo, fogueira. A igreja mandava queimar. Porque eles estavam distribuindo livros profanos. Eles criaram até o índice de livros proibidos. Indices Librum Prohibitorum, eles escreveram. Onde tinha todos os livros que eram profanos. Então, livros que não eram religiosos, né? Por isso que teve muita perseguição de livros na época, mas os livros da reforma. Então, se tu vendia de porta em porta, tu era queimado na fogueira. Então, o mal, ele sempre vai tentar censurar quando uma mensagem de Deus vai chegar nas pessoas. Então, assim, a censura vai existir. Vai ter aquela pessoa que vai dizer assim: ah, mas a tua pregação não é boa. Ah, mas eu acho que tu podia fazer assim, fazer assado. Bom, a menos que essa pessoa seja um especialista na área, né? Se é um especialista na área, tudo bem. Escuta para evoluir, né? Tu escuta para evoluir. Mas se não é um especialista, né? Então, desconsidera, né? Bota a cara para bater e vai, né? Vai ter censura, vai. Claro que ninguém vai nos jogar na fogueira hoje, né? Hoje a fogueira é de outro jeito, né? A fogueira é outra, exatamente. Às vezes é um comentário maldoso, né? Pode acontecer. Às vezes as pessoas estão lá fazendo um bom trabalho e os outros vão lá e fazem comentários ruins, mas faz parte. A internet é isso. A internet deu boca para todo mundo, né? As pessoas dizem o que quer e nada é responsabilizado. Tem um lado ruim também, né? Mas assim, faz parte, né? Faz parte. Essa fogueira vai existir. Mas não deixa de pregar, não deixa de anunciar, né? Lutero, mesmo colocando esses panfletos, né, dentro dos porões, lá o pessoal evangelizava e multiplicava. Quando eu digo Lutero, eu digo porque ele foi o cabeça da reforma. E aí o povo lia, chegava até eles, acessou países que a Igreja Católica dominava na época. E a mesma coisa é a pregação que a gente faz pela internet. Ela vai alcançar pessoas que talvez não estariam no nosso território, não estariam ao nosso alcance, né? Então isso é muito interessante a gente parar para refletir e perder esse medo da tecnologia hoje. Tu fala internet, mas não é só internet, né? A questão de tecnologia tem, enfim, várias formas de inovar a pregação, recursos, né, que hoje não são utilizados na igreja.
Mas eu acho que a grande sacada desse podcast é tirar a pessoa da zona de conforto, né? Da forma só tradicional de se fazer as coisas. E não sei se pode usar essa palavra, mas até trazer uma forma mais empreendedora de vender, de vender não, de pregar, trazer uma inovação para a pregação. Porque qual é o objetivo do pregador? Né? É levar a palavra de Cristo, né? Levar a mensagem. Então, a gente às vezes a gente perde espaço, né? A gente perde espaço em várias formas. E qual é a forma de a gente chamar a atenção? Qual é a forma de a gente levar essa palavra? A Netflix está aí lançando quantos filmes aí por mês, né? E YouTubers, né? Fazendo quantas horas de conteúdo na internet? Estão disponibilizando. Né? Facebook, Instagram, as empresas que estão conseguindo se adequar a essas novas ferramentas estão fazendo muito dinheiro, porque os caras estão lá, estão fazendo. E a igreja ela tem que entender que ela tem um espaço lá também. Tem espaço garantido. Só que ela tem que se mexer. Né? A igreja ela tem que perder essa questão de cultura antiga, né? Enfim, de um modelo antigo e se adaptar às novas ferramentas. Porque assim, não adianta censurar a ferramenta. Ela já está aí, já está sendo usada. A questão é agora a gente usar essa ferramenta a nosso favor também. Ganhar o espaço da igreja, né? Exatamente. Ocupar, melhor dizendo. Só que isso a gente tem que saber bem certo quais são os nossos objetivos, o que a gente quer e utilizar todas as ferramentas. Então, esse podcast é literalmente para tirar as pessoas da zona de conforto e inovar na forma de pregar, né? Isso aí. Se tu for ver o histórico das igrejas, por exemplo, quem que foi o pioneiro lá usando a televisão para pregar? Tu pega ali a Igreja Universal do Reino de Deus, né? O rádio. Na época do rádio, né? O Davi Miranda, o pastor presidente que já faleceu, tá com o Senhor, ele usava muito rádio para pregar. E talvez criticado no início, não sei. Possivelmente, porque era uma tecnologia à disposição da igreja. E tudo que é disposição da igreja se chama tecnologia, causa estranhamento, né? E, ele pregava pelo rádio, orava pelo rádio, e existem relatos de pessoas que foram curadas por ele por uma oração feita pelo rádio. Tá? E o poder de alcance da comunicação dele. No entanto, ele era um homem que ele não queria nunca aparecer na televisão, porque na igreja dele era proibido olhar a televisão, né? Então ele não ia na televisão. Mas se ele fosse na televisão também, com toda essa unção que ele tinha, com essa devoção dele, né? Ele teria alcançado outras pessoas também. O Bispo Macedo, ele teve uma sacada de usar o rádio. E o que foi o instrumento de expansão da Universal? A comunicação deles era por rádio e por televisão. Tanto que eles compraram um rádio, logo no começo da igreja, eles foram lá comprar uma rádio. Depois eles foram lá comprar uma emissora de televisão. Hoje a Record foi comprado pela igreja. Né? Então, assim, eles estão aí. Eles estão explorando os meios de comunicação. Óbvio que hoje, para nós pregadores, talvez a gente não vá comprar uma rádio, nem uma emissora, mas a gente pode usar a internet. E hoje, um dos principais canais de comunicação em termos de tecnologia, que nem tu disse, tecnologia são várias coisas, mas em termos de canais de tecnologia, a gente tem hoje a internet. Seja por meio de blog, por Facebook, YouTube, Twitter, tudo que tem de onde as pessoas estão. É só olhar onde as pessoas estão, essa é a fala. Onde está o olhar das pessoas hoje? Né? Aonde que elas estão conectadas hoje? É no celular, é na internet, é nas redes sociais, é no YouTube e tal, né? Então, assim, tinha uma pesquisa que dizia que até 2020 a maioria do conteúdo consumido na internet seria por vídeos. Tá? 80% seria por vídeos. Então, assim, já estão aí, né? Então, onde está o olhar desse povo? Está ali. A Igreja Universal fez isso, a Igreja Deus e Amor, apesar de toda, né? Usou a rádio, né? A favor, ok? Então, assim, eles usaram os recursos tecnológicos, né? Lutero usou a imprensa e pregou, o púlpito dele foi a tecnologia por um período de tempo, até ele ganhar púlpitos novamente. Então, assim, o pregador que nos escuta hoje, utilize a tecnologia. Né? Seja por meio da rádio, da televisão, seja da internet, dentro daquilo que cabe no seu bolso. Deixa o preconceito de lado. Deixa o preconceito e principalmente a insegurança. Porque quando tu bota a cara para bater na internet, que nem diz, muitas pessoas vão te ver. Não é só aqueles que estão acostumados a te ouvir.
Pessoas que talvez vão gostar ou não vão gostar, mas o importante é que tu tenha certeza, que nem tu disse aquela hora, qual é a mensagem que eu tenho, qual é o chamado, Deus me chamou nisso, e vai. Obviamente dá até medo, né? Vou colocar minha pregação lá no YouTube. Aí vai aparecer minha pregação, vai aparecer lá o Subirá, vai aparecer o David Leonardo. Pô, os caras de alto nível, né? Alto nível, alta performance. Sim, enfim. E aí a pessoa, primeiro plano é até se constranger, né? De colocar, mas vai, né? Vai. Daqui a pouco tua chamada é para outro lado, né? Daqui a pouco tu vai ser o próximo David Leonardo ou o próximo Luciano Subirá. Não sabemos o chamado de Deus, né? São homens que foram e fizeram. Talvez nunca vai chegar a ter um impacto tão grande, só que se tu impactar uma pessoa, já é o com a tua palavra já é o suficiente. Não dá para desmotivar, não dá, tem que fazer, né? Não pode ter medo, não pode olhar para si, mesmo que isso... Porque assim, tem uma coisa que o pesquisador disse sobre a tecnologia, que as pessoas tendem a olhar para a tecnologia com os olhos da emoção. De acordo com a sua visão de mundo. Então, assim, quando pensar em pregar na internet ou não, deixa a emoção de lado, porque a emoção vai te barrar por vários motivos. Ela vai dizer que tu não é capaz, ela vai dizer que tu não vai saber, ela vai dizer que as pessoas vão criticar, elas vão dizer, mas quem sou eu para fazer isso? Não, esquece isso. Se tu sente que tu tem um chamado para pregar, aquilo queima dentro do peito, porque quando a gente tem um chamado para pregar, é uma coisa que queima dentro do peito. A cabeça da gente só pensa na Bíblia, na pregação. Tu escuta uma mensagem, uma frase, tu vê, pode estar vendo um desenho, um filme, sei lá o quê. Às vezes alguma coisa ali te chama atenção e aquilo te leva a refletir na palavra de Deus. E tu fica martelando aquilo e tu quer compartilhar essa palavra com alguém. Isso é chamado. É a chama de Deus que arde em nós para tentar fazer a gente abrir a boca, né? Sim. Então, assim, se você tem esse chamado, dá liberdade para isso, conversa com o seu pastor, diz do teu propósito aí de usar a tecnologia e vai, começa, liga a câmera e entrega o recado, nem que seja um videozinho de pregação pelo WhatsApp. Sim. Entende? Eu tenho vergonha, não tem canal no YouTube, não vai botar. Começa pelo WhatsApp. Grava um vídeo de uma mensagem, manda pra alguém. Manda pra família, né? Manda pra família, manda pro amigo. Se quiser mandar pro nosso canal, né? Manda pra gente, entra em contato com a gente aí no vídeo, vai ter ali as redes sociais, manda um direct pra nós ali. Sabe o que ajuda bastante? Quando a gente começou a fazer aqui o projeto, né, de gravar os vídeos, tinha bastante vergonha de gravar, né, e ainda sou um pouco envergonhado. Mas eu fiz tipo assim, não é um propósito, mas tipo assim, um compromisso de gravar todo dia um vídeo e enviar pra Emily. E todo dia eu pegava um assunto aleatório, né, e gravava e enviava pra ela, pra perder o medo. E pra tipo, às vezes é bom... A Emily é a esposa dele, pra quem não sabe. Às vezes ia um vídeo legal, às vezes não ia, mas todo dia ia. E aí ela falava, amor, ficou legal isso aqui não ficou legal, o ângulo da câmera tem que melhorar e tal. E foi indo até que fui perdendo a vergonha, depois a gente veio aqui pro podcast, e agora já com alguns podcasts gravados, a gente vai se soltando cada vez mais. Mas assim, se tu olha o Lennon, sei lá, uns 3, 4 meses atrás, não é o mesmo na frente da câmera de hoje. Só que tem que ter aquele pontapé inicial. Tem que dar a cara pra bater e perder a vergonha. Exatamente. Saber que o começo nunca vai ser perfeito, né? Se tu comparar um vídeo de um pastor famoso com os primeiros que ele fez, tu vai notar a diferença, né? Então, assim, tem que começar. Tem que começar, tem que fazer, entender que essa ferramenta, essa tecnologia está à disposição da igreja, está à disposição daqueles que querem pregar a palavra de Deus. De repente você já é um pregador que já prega nas igrejas, já tem escala, já prega, né? Antigamente o que o pregador fazia? Gravava um DVD de pregação e vendia na porta da igreja, já lembra? A gente viu muito disso, né? Fazia o livro, gravava o DVD. Hoje não é o DVD, povo, hoje é o canal, bota a tua pregação na internet, né? De repente você já prega na sua igreja, já prega em outros lugares, já tem escala, já tem um certo nome, mas ainda não chegou na internet. Amplia a tua pregação, abre o leque de opções, dê oportunidade para que outras pessoas escutem você, né? Porque assim, outras pessoas que talvez você nunca conseguiria acessar fisicamente, você vai acessar pela internet, né? E essas pessoas aguardam pela pregação que você vai levar para elas. Elas aguardam a tua mensagem. Sim. É isso. E se vai ser 100, se vai ser 1000, se vai ser 10 mil, se vai ser na casa dos milhões, a gente não sabe. O importante é que se uma pessoa
que precisava ouvir aquilo, te ouvir falar aquilo, você já fez, né? Já teve a recompensa. E perde o preconceito com as ferramentas, né? Tem que perder. Vou colocar uma pregação lá no YouTube, por exemplo. E aí vai aparecer de sugestão um vídeo mundano, sei lá, um funk. De fato, vai aparecer. Mas também pode alguém estar escutando um funk e aparecer a tua pregação como sugestão e tu ganhar aquela pessoa. E aí a pessoa clicou ali. Exatamente. Então tem que perder esse preconceito, né? Perder essa visão errada que às vezes a gente tem da internet e tá lá também, né? Outra coisa também é inovar também na forma que a gente prega. Se tu acha que a tua pregação vai ser mais eficiente, vai ser mais clara em usar, por exemplo, o data show, colocar imagens, né? Para o pessoal gravar mais, usa isso. Usa também. Né? A questão do podcast aqui é inovar, né? É usar os recursos que a gente tem, tanto, né? Claro que hoje o nosso maior recurso e potencializador é a internet, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem muitos recursos dentro da igreja também, né? Seja, por exemplo, faz a pregação, faz uma imagenzinha da pregação e envia um dia depois, pregou e envia a imagem. Né? Uma forma da pessoa voltar a meditar naquela palavra, ou talvez com os tópicos da pregação. Muito recurso, né? Enfim, quando a gente começa a pensar nisso, com o que a gente tem na mão e a gente pode usar. E é interessante a gente olhar também para a história, porque imagina a dificuldade que eles tinham lá para escrever o material. Né? Ali tu falou, era 1.500 impressões num dia. Isso já com a revolução, né? E uma empresa grande fazendo isso, né? Aí. Hoje, uma impressora normal aí faz isso por hora, né? Então, tipo assim, o recurso que eles tinham antes, e por que a gente não usa impressora hoje? Né? Por que a gente não usa a internet? Imagina como é que seria a reforma se existisse a internet evoluída naquela época. O mundo inteiro já era... Entende? Então, tipo, por que antes, né, eles não usavam? Claro, porque não tinha, né? E por que hoje a gente tem e não utiliza isso, né? Por que a gente não pega todos os recursos que a gente tem? Por que a gente não pega o WhatsApp e enfim, manda uma mensagem para as pessoas no Facebook, Instagram, né? Então, isso é pensar, né? Sair da nossa zona de conforto, de sempre pregar da mesma maneira, de sempre, né, criar aquele ritual ali de pregação e começar a inovar, né? Porque senão a gente fica naquele globo ali, naquele mundinho, e a gente acaba não pegando pessoas novas, né? Pessoas que talvez estão em outros lugares que a gente não está vendo, né? Por exemplo, na internet, e a gente não atinge essas pessoas, né? A ideia é atingir aqueles que seriam inatingíveis pela barreira física. Sim. Né? É isso aí. Atingir aqueles que não seriam possíveis chegar à nossa palavra. O Café com Maná tá atingindo pessoas aqui da região, né? Da região, E pessoas que moram perto aqui da nossa igreja, inclusive, moram, né? Perto da igreja. Nunca foram na igreja, não, sempre, tipo... Eu sei que o pai sempre fala ali, né? Que é o pastor, enfim, mas eles nunca foram pra igreja. E hoje, através dos vídeos, eles estão escutando uma mensagem. E aí, tipo, o filho na casa liga, a mãe escuta, e aí o sobrinho e não sei quem... e tá repercutindo entre as famílias, né? Porque acontece muito disso. Às vezes tu tá ouvindo, mas tu não tá ouvindo sozinho no celular, tu tá ouvindo na televisão. E alguém da casa vai estar ouvindo também. Aí curte, compartilha, alguém assiste, né? E as pessoas que têm acesso ao meu telefone mandam retorno dizendo: olha, Deus falou comigo em tal coisa, eu fiz um propósito tal, de acordo com aquilo que tu falou lá, e Deus, em 2 dias chegou a resposta, era aquilo que estava faltando mesmo em mim e tal. Então, assim, as pessoas tá tendo fruto, sabe? Isso alegra o coração da gente, porque aquela palavra tá levando alguma coisa para essas pessoas, tá mudando algo, né? Tá edificando, tá fazendo elas ver Cristo de um jeito diferente, né? E se tu tivesse com vergonha de gravar, né? Olha, essas pessoas não teriam sido alcançadas. Não teriam sido acessadas. E talvez uma pessoa dessa se converta, né? Ou tomara que todas, né? Mas se uma se converter, imagina, e se ela se torna um grande pregador e alcança, sei lá, milhares de pessoas. Tudo isso por efeito de uma gravação, de uma perca de vergonha. Claro, eu tive que quebrar uma crença limitante, porque na minha cabeça eu dizia assim, mas eu já prego na igreja. E aquilo me satisfazia. Tipo assim, eu prego a minha igreja, a minha comunidade, eu não quero ser vista, não... Tá bom esse grupo aqui, eu tô cumprindo o meu chamado, meu ministério, e eu me apoiava nisso, que eu já estava pregando, então não precisaria pregar na internet, né? E eu me lembro do nosso amigo Toninho, né? Disse assim: guria, tu vai ter que botar isso na internet. E eu disse: não, tem vergonha, não quero, não precisa, tá bom aqui. Ele disse: não, tu precisa.
né? Então, assim, as pessoas veem em nós, às vezes, uma possibilidade de expandir essa mensagem, né? Só que, às vezes, a gente fica... mas não, tá bom, já estou cumprindo meu chamado. Então, daqui a pouco, quem está nos ouvindo aí já diz, não, mas eu já prego, já tem escala. Beleza, mas e quantas outras pessoas vão te ouvir? Sim. Né? Essa é a ideia. A tecnologia muitas outras pessoas vão nos ouvir. É isso aí. Esse foi o podcast de hoje. Espero que você tenha gostado, né? Que a gente tenha conseguido aí mexer com você e te tirar da zona de conforto, né? E inovar, usar os recursos aí que a gente tem disponível na internet, enfim, e todos os recursos de tecnologia, né? Hoje, como é que se diz? Nas nossas mãos, né, que temos, né, isso pode fazer aí com que evolua a tua pregação e você alcance mais pessoas, né, e que o nosso objetivo ele vem ser ampliado, né, a nossa forma de falar, a nossa forma de pregar, né, venha a ser ampliada e a gente venha alcançar mais pessoas, que é o nosso objetivo, né, de pregar a palavra. Amém? Amém.